Então, aula número 2 da nossa 12ª quinzena, tá? A gente está estudando o Teorema do Tales nos triângulos, Teorema da bissetriz. A gente viu esses dois conteúdos semana passada. Vamos ver hoje triângulos semelhantes e Teorema fundamental da semelhança de triângulos, tá? Nós já resolvemos o exercício da página 156, da página 158, essas questões que estão enumeradas. E vamos hoje resolver o da página 166 e 167 e da página 169 e 170. Tá legal? Esse material vai todo completo para vocês. Esse material da semana passada, da última aula, ele já está resolvido, então é no mesmo arquivo, vai tudo novamente, tá? Não se preocupe quanto a isso não. Você recebe todo o material já todo de uma vez. E aí vamos resolver esse aqui, né? Esse exercíciozinho da página 166 e 167. E é um exercício bem simples, né? Para que os triângulos sejam semelhantes, existe uma regrinha, né? Existem algumas regras, na verdade. Mas para que dois triângulos sejam semelhantes, eles têm que ter os ângulos sempre congruentes, ou seja, os ângulos têm que ser congruentes, ou seja, ângulos que tenham a mesma medida. Tá legal? Então a gente vai fazer uma análise nesse primeiro quesito aqui da seguinte forma. Ele questiona, né? Em cada item você encontra um par de triângulos. Então na letra A nós temos esse par de triângulos. Na letra B nós temos esse outro que está ligado pelo vértice C. E na letra C nós temos esse outro aqui que está uma numa posição e outra em outra posição. Tá? E aí a gente vai analisar. Será que esses ângulos são semelhantes? Esses triângulos são semelhantes? Bom, analisando aqui a primeira imagem no triângulo ABC, observe que o ângulo C é um ângulo reto, tá? É um ângulo que mede 90 graus. No triângulo QR, e não tem a outra medida aqui, tá? Não tem o outro ângulo, QR, na verdade teria um Pzinho aqui, né? PQR seria esse ângulo. Ele surge ali com o R sendo 45. Beleza, então o ângulo C é congruente ao ângulo R. Só que se a gente for analisar o ângulo P, que é esse de 45 graus, e o ângulo A, ele não tem uma medida. Porém, a gente tem que analisar o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então aqui, se o ângulo reto mede 90 e aqui mede 45, esse outro ângulo Q mediria 45, porque seria o suplemento, tá? De 90 mais 45. Já no primeiro triângulo, eu tenho que C mede 90 e B mede 30. Então, 90 mais 30, 120. A, então, mediria 60 e não 45. Então, eu posso concluir dessa forma que esses triângulos aqui, eles não são semelhantes, né? Então vou colocar só aqui que não, tá ok? Eles não são semelhantes. Opa, pronto, vai ficar aqui mesmo. Não. Vamos lá, e para a letra B? Observemos aqui a letra B, né? Vou colocar o A aqui, que não. Deixa eu deletar esse não lá de cima, tá? Vai ficar organizado aqui também. Pronto. Vamos lá. E para o ângulo B? Observe. Todo o triângulo. Observe que aqui, ó, nós temos o ângulo C, que é comum ao triângulo ABC, e é comum também ao triângulo CDE. Vamos verificar que B é reto e C e E também é reto. Então, esses dois ângulos aqui são congruentes. O ângulo C, tanto do primeiro triângulo quanto do segundo, ele também é congruente. Por quê? Dois ângulos opostos pelo vértice, ele tem sempre a mesma medida. Então, consequentemente, o ângulo D e o ângulo A também são congruentes. Mesmo que eu não precise colocar nenhum valor ali, tá bom? Eu posso já observar dessa forma que são triângulos semelhantes. Simples assim. E nesse último, na letra C, observemos que temos a seguinte informação. O ângulo M mede 110. O ângulo S mede 110. Então, mesmo que ele esteja numa posição inversa, alguma coisa assim. Aqui não importa a posição, não.
O ângulo D mede 30 e o ângulo P mede 40 do outro. Mas aqui é o seguinte, eu tenho que verificar que 110 mais 30 vai dar 140, o ângulo C aqui mediria 40, então o ângulo C seria proporcional ao ângulo P. E o ângulo T seria proporcional ao ângulo D, porque 110 mais 40 dá 150 e o ângulo T mediria então 30. Então esses triângulos aqui, ó, eles também são semelhantes. Tá legal? Então uma análise bem simples, prática, né, para a gente identificar quando o ângulo é ou não é semelhante, quando os triângulos são ou não são semelhantes entre si. Tá legal? Vamos para o segundo. Diz o seguinte, ó, quais as condições que lhes permitem afirmar que os triângulos abaixo são semelhantes? Bom, vamos analisar. O ângulo B é um ângulo reto, o ângulo E também é um ângulo reto. Então vamos respondê-lo aqui dessa forma. Nós podemos afirmar então que, aí observe que é um pouquinho, como é que eu represento o ângulo, ó? O ângulo eu represento com um sinalzinho de circunflexo, tá bom? Mesmo que seja uma consoante, então, ó, o ângulo B, tá bom? É proporcional, é o mesmo sinal de aproximado, tá bom? O ângulo B é proporcional ou congruente, na verdade, tá? Congruente ao ângulo E. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo E, que ambos são iguais, né, a 90. Ou seja, ambos medem 90 graus. Pronto. Isso aí é uma afirmação. Mas só isso aí não me garante nada. Tá bom? Só isso aí não me garante nada. Eu tenho que buscar outra informação. Eu posso aqui dizer que o ângulo C e o ângulo D também são congruentes. Tá? Se dois ângulos do triângulo eles são congruentes, o terceiro com certeza é congruente. Tá bom? Então isso já dá uma proporcionalidade garantida. Então eu poderia dizer que o ângulo C é congruente ao ângulo D e ambos medem juntos 50 graus. Medem juntos não, cada um mede 50 graus. Se eu quisesse aqui garantir ainda, eu poderia dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo F e ambos medem 40 graus, porque 90 mais 50 mais o 40 seria 180 graus. Tá bom? Só isso. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Essas questões aqui, desse exercício, a gente não vai responder a 5, não. A gente vai responder a número 1, a número 2, a número 3 e a número 5. A gente não vai responder a número 4, não. Tá bom? Desse quesito ou desse exercício aqui. Tá? Então, eu ainda estou com a quarta questão aqui, mas eu vou deletá-la. Tá legal? Vamos lá, para a terceira questão. Diz o seguinte: as indicações feitas no triângulo abaixo permitem afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP. Né? Qual é a relação? Vamos lá, qual é a relação? Se são proporcionais, eu posso dizer aqui que x é proporcional a x e que y é proporcional a z. Ou melhor, não, nesse caso aqui, ó, entre o ângulo reto e esse ângulo que está anotado, eu tenho um y no primeiro, então posso garantir da seguinte forma. Deixa eu só dar espaço aqui. Pronto. Vamos lá. Eu poderia garantir a seguinte situação. Y, que é entre o ângulo reto e o ângulo notável, ele é proporcional a x do outro ângulo, tá bom? Y é proporcional a x. Da mesma forma, isso aqui é uma questão que a gente faz por complementação da carga, tá? Da mesma forma que do outro lado, o x seria proporcional a z. O x seria proporcional a z. Então,
Cruzando esses valores aqui, apenas uma expressãozinha para se formar, eu teria x vezes x, né, igual y vezes z. E aí eu poderia ainda complementar que x vezes x é x ao quadrado, é igual a yz, tá bom? Isso aqui é só uma expressão que ele quer saber a correlação entre os ângulos. Então, se eu quisesse colocar essas incógnitas em questão de valores, aí eu teria que ter essa proporcionalidade. Tá legal? Essa quarta questão a gente vai deletar, tá? A gente vai deletar essa quarta questão. E aí nós vamos para essa quinta. Eu queria tentar desenhar nessa quinta questão aqui, mas eu posso caprichar depois um pouco mais. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar algumas imagens. Ele pede algumas imagens aqui. Pronto, deixa eu pegar aqui um desenho, tá? Vou pegar o tradicionalzinho aqui. Pronto. Ficou bem grande. Ele diz aqui o seguinte, ó. Calcula a altura H de um prédio, né, que lança uma sombra de 19,2 metros no mesmo instante que uma árvore de 8,4 metros lança uma sombra de 5,6 metros. Então vamos só trabalhar um pouquinho aqui a nossa imaginação, trazer essa ideia aqui, tá? Trazer essa ideia e aí a gente vai montar o cálculo, tá bom? Então esse aqui é nosso edifício, tá legal? Esse é nosso edifício, então esse edifício, que é uma altura H, ele lança uma sombra, tá bom? Vou projetar aqui que seja a sombra do edifício, tá? E essa sombra, ela tem uma projeção, de acordo com o solo, de 19 metros, tá bom? Deixa eu só inserir aqui uma caixinha de texto para a gente facilitar. 19,2 metros. Esse aqui é o tamanho da sombra que ele projeta, tá? Então é interessante que eu faça isso justamente porque esse conteúdo é um conteúdo que vocês vão trabalhar bastante no ensino médio também, tá bom? Proporcionalidade, teorema de Tales, vocês voltam a rever no ensino médio, então, e triângulos semelhantes, né? Então ele quer aqui, ó, na verdade, saber pegar essas informações e aí tá a nossa ideia, tá bom? Observe a altura do edifício, é uma altura H, uma altura que eu desconheço, tá? E esse edifício ele projeta uma sombra nesse espaço aqui, ó, de onde começa até o término, né, da sombra dele, é um espaço de 19,6 metros ou 19,2 metros, tá aí. No mesmo horário, uma árvore, deixa eu colocar aqui, tem uma árvorezinha bonitinha aqui, vou pegar essa. Pronto, aí seguindo, a gente teria que essa árvore, né, vou pegar aqui do topo dela até o solo, só que eu vou colocar ela um pouco mais para cá.
Pronto. Ela projeta uma sombra de 8,4 metros, né? Pronto. E a altura da árvore, nós já temos uma altura aqui também. Essa altura da árvore é de... Aliás, a altura da árvore é 8,4 e a projeção é que é 5,6. Pronto. Tá aí uma gravura legal pra gente trabalhar, né? O que é que a gente faria agora? Deixa eu colocar dentro de uma caixinha de texto aqui para não atrapalhar a nossa arte, tá? Não atrapalhar a nossa arte e a gente conseguir resolver o nosso exercício aqui. Bom, questão de proporcionalidade, o que é que eu faço? O que é que eu faço para resolver essa proporcionalidade? Eu posso pegar a altura do prédio com a altura da árvore, ou posso pegar a altura do prédio com a sombra do prédio. Aqui a ordem não importa, tá legal? Questão de proporcionalidade, eu tenho que manter a mesma ideia. Eu não posso vagar a minha ideia em um momento em um sentido e outro momento por outro. Então vou optar aqui de pegar as informações do prédio e depois as informações da árvore, tá bom? Então, no primeiro instante, a altura do prédio, que é representada pela letra H, ele projeta uma sombra, tá bom? Ele projeta uma sombra que é o quê? Pronto. A altura H, ele projeta uma sombra que mede 19,2 metros. No mesmo instante, ou seja, igual, eu tenho que aplicar esse critério de igualdade. A árvore tem uma altura de 8,4 metros e projeta uma sombra de 5,6. Como é que eu faço para resolver situações desse gênero aqui? Basta simplesmente fazer o cruzamento das informações, né? Observe que o H que está no numerador da primeira fração, ele vai cruzar com o 5,6, que é o denominador da segunda fração. Assim como o denominador da primeira cruza com o numerador da segunda. 19,2 vai multiplicar com 8,4, né? Deixa eu colocar aqui, trocar esse sinalzinho de multiplicação aqui pelo nosso tradicional x, só para vocês entenderem melhor. Então fica 5,6H é igual ao produto, né, de 19,2 vezes 8,4. 19,2 vezes 8,4. 121,28. 161 na verdade, 28. Então basta eu dividir, né, esse 161,28 dividido por 5,6. E aí eu já encontro a minha resposta correta, né? Dividido por 5,6, a altura do prédio é dada de 28,8 metros. Ou 28 metros e 80 centímetros, tá bom? Essa seria aproximadamente a altura do prédio. Então um cálculozinho simples, né? Mas com a imagem, com a gravura, com o desenho, ele facilita bastante o meu entendimento. Tá legal? O problema não trouxe o desenho, mas eu projetei a imagem. Então é interessante também que vocês possam ter essa ideia de projetar muitas vezes as informações que são trazidas no contexto. Tá bom? Vamos lá. Seguindo. Nosso último exercício é esse exercício aqui da página 169. Só vou conferir aqui. Vamos resolver a questão 1, 2, 4 e 6, né? E não essa sequência que está aqui, ó. Vamos ter a 1, 2, 4 e 6. A 5 ela não há necessidade de resolução. Tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte, aqui a gente já traça os conceitos de semelhanças dos triângulos. A gente já analisou com as proporcionalidades dos triângulos para ser semelhantes, os ângulos deles têm que ser congruentes e os lados deles têm que ser proporcionais, tá bom? E aqui a gente vai analisar as circunstâncias, né? Vamos debater, vamos calcular essas medidas quando os triângulos são semelhantes. Ele pede aqui, ó, sabendo que M e N, né, que é esse segmento, ó, M e N, que é esse segmento interno aqui do triângulo, é paralelo a RQ, que é o segmento mais externo, assim formam dois triângulos, o triângulo PMN e o P,
QR, tá bom? Determina as medidas de x e y indicadas na figura. Então ele quer, na verdade, que a gente calcule as medidas de x e de y que satisfaçam a essa proporcionalidade dos triângulos. Tá legal? Vamos lá. Então, primeiro passo, vamos analisar aqui a situação. Antes de que eu possa iniciar a resolução, eu tenho que analisar uma situação aqui completa, tá bom? Primeiro passo é a gente analisar quais são as proporcionalidades que possam existir. Então eu tenho que analisar da seguinte forma: de P até M eu tenho que medir 18, de P até N eu tenho que medir 15. De N até Q eu já tenho aqui uma outra medida de 18, e de M até R, que é a projeção desse lado aqui, ó, eu tenho uma medida X. Então aqui eu posso retirar uma proporcionalidade, né? Eu posso retirar uma proporcionalidade porque esse segmento de M para N aqui são proporcionais, ou são paralelos, na verdade. Então eu poderia aqui afirmar, para calcular o valor de X, tá bom? Que 18 desse lado é proporcional ao x do mesmo lado, da mesma forma que o 15 desse outro lado aqui da base é proporcional ao 18. Eu também poderia pegar esse 18 com esse 15 e esse x com esse 18, tá? Essa ordem aqui não impede que a gente faça o cálculo, não, tá certo? Eu tenho apenas que manter a ideia de pegar sempre as mesmas informações na sequência que se devem, tá legal? Então, bora lá. Vou até copiar isso aqui para facilitar. Bora lá. Fica então dessa forma, né? Vou pegar lado por lado. 18, que é de P para M, é proporcional a X, que é de M para R. Da mesma forma que 15, que é de P para N, é proporcional a 18. Tá bom? Então aqui me surge uma proporcionalidade, que é um conceito prático nessa resolução e que a gente também já estudou, né? Isso aqui em triângulos semelhantes e também estudamos em segmentos proporcionais. Tá legal? O que a gente faz? Cruza os valores. 15 vai cruzar com x, então 15x igual a 18 vezes 18. 18 vezes 18. Tá bom? Então vamos ter que 15x é igual a 18 vezes 18. Vamos só pedir aqui uma ajudinha, né? Vai dar 324. Depois basta dividir. X é igual a 324 dividido por 15. E aí a gente já encontra que x é igual a 21,6. Pronto. Essa aqui é a medida de x, tá bom? Para eu calcular a medida de y, o que é que eu vou precisar fazer? Vamos lá, vou copiar essa mesma caixinha de texto aqui e colocar aqui do lado, para eu calcular o valor de y, tá bom? Pronto. Observe, para eu calcular o valor de y, eu vou ter que agora utilizar esse 12 aqui, que é proporcional, tá bom? Então eu posso pegar essa informação desse lado aqui, ó, da base do 15 e do 18, que é uma informação que o problema já me traz. Então é mais prático e eu evito, talvez, possivelmente, se eu errar a questão, o valor de x, eu não erraria o valor de y, né? Então eu poderia aqui dizer, ó, se eu fosse desenhar separadamente o triângulo PNM, eu teria que essa lateral aqui mediria 15. Então eu teria que 15 seria proporcional a 12, tá bom? E que toda essa lateral aqui, ó, de P até Q, e aí eu preciso somar, que é 15 mais 18, que vai dar 33, que é um número que não surge diretamente no problema, mas ele está aqui, ó, de P até Q, mede 15 e 18, então dá 33. Ele é proporcional a Y. Pronto, então me surge uma outra proporcionalidade da mesma dimensão, 15 cruzando com Y e 12 cruzando com 33, ou seja, 12 vezes 33.
Ficaria então 15y igual 12 vezes 33, vai dar 396. E aí basta a gente dividir 396 dividido por 15, y, a gente já encontra um valor fixo, né, nesse caso de 26,4. Não precisa colocar metro, centímetro, nada, porque a unidade, o desenho, né, a questão não exige isso. Então, questãozinha simples, né, um cálculo prático, direto, que vocês podem analisar. Antes de tudo, analisem a figura. Antes de tudo, tem que ser feito dessa maneira, tá bom? A questão número 2 também compõe o nosso A2, A4 e A6. A partir daqui só as pares. Essa 5 aqui, ó, também vou poder deletá-la. Ela não vai compor o nosso rol de questões, tá bom? Então, 3 questõezinhas aqui para a gente concluir. Vamos lá. Diz o seguinte, questão número 2, né, desse último exercício. Na figura temos que D e E, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. DE, esse segmento maior, é paralelo ao segmento BC. E ele pede para a gente determinar as medidas de X, que é o segmento de A para B, e de Y, que é o segmento de A até D, né? Então, bora lá. Como é que a gente faria para resolver essa questãozinha aqui? Essa nem preparei ainda, viu? Vamos tentar ver como, o que é que surge aqui pra gente a partir dela. Deixa eu copiar a mesma caixinha de texto para facilitar a nossa vida. Eu vou deletar isso aqui, que não nos interessa. E vamos analisar a figura, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. Observe que eu não tenho as informações do lado de A até C e nem de C até E. Então essa informação aí a gente não traz, a gente tá vago nesse sentido. Ou seja, é um triângulo que tem menos informação. Nem por isso seja impossível da gente calcular, tá bom? Nem por isso seja possível da gente calcular. Então vamos pegar o seguinte. Se eu for analisar esse triângulo, só o triângulo menor, se eu pudesse esquecer essa parte cinza, pegar só essa parte azul, eu teria que de A até B mede X. Então eu tenho uma proporcionalidade aqui, X, e pegar com a base dele, né, de B até C. Então B até C vale 27. Então eu teria que X é proporcional a 27. No mesmo sentido, eu teria que pegar de A até D. E de A até D mede X mais 10. Que é a medida de Y. Então, eu não vou utilizar Y, eu vou utilizar, que seria, né? Vou colocar aqui só para vocês identificarem. Y seria proporcional a 36. Só que, dessa forma, eu teria duas incógnitas. E aqui, pela imagem, eu posso dizer que Y é X mais 10. Tá bom? Pronto. Então, a partir daqui, ó, observe que eu tenho um cruzamento, tenho duas incógnitas, mas a incógnita repetida em dois segmentos. Como ambos estão no mesmo numerador, eu não terei equação de segundo grau. Da seguinte forma, cruzando os valores, é melhor jogar o valor maior primeiro. Então, 36 vai cruzar com x. Igual 27, ele vai cruzar com x mais 10. E aí eu tenho que colocar em parênteses, porque aqui eu tenho que distribuir. Então, fica 36x igual 27 vezes x, 27x, mais 27 vezes 10, que vai dar 270. Esse 27x mais o 270, eu tenho que transferir o 27x para o primeiro membro. Então, ficaria 36x, o 27x está positivo, passa a negativo, igual a 270. 36x menos 27x, fica 9x, é igual a 270, e aí fica fácil, né? X basta dividir 270 por 9. X, então, é igual a 30. Deixa eu só baixar aqui ó, um pouquinho mais. Pronto. X, então, é igual a 30. Beleza. Se x vale 30, eu já posso calcular y. Né? Eu não preciso nem sequer fazer cálculos grandes. Por quê? Eu descobri aqui ó, que x mais 10 é igual a y. Então,
basta eu calcular y da seguinte forma: eu posso garantir que y é igual a x mais 10, ou que y, né, é igual a 30 mais 10 e que y é igual a 40. Pronto, as informações já foram suficientes. Eu preciso analisar para depois colocar em prática. Tá legal? Então, questão bem simples, uma questão de cálculo fácil. Demora muito mais você entender e colocar, digamos assim, no sentido correto das coisas do que de fato calcular. Questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte: observe a figura a seguir, sabendo que o segmento AC, que é esse segmento interno aqui, ó, e BD, que é esse segmento mais externo, são perpendiculares. Ou seja, o que são perpendiculares? Eles formam um ângulo de 90 graus, como está mostrando a figura aqui. São perpendiculares a OB, tá bom? Ou seja, que é a linha que forma um ângulo de 90 graus. Qual é o valor da razão x por y? E deu a resposta de forma decimal. Ele quer saber simplesmente o que? Precisamos calcular x, precisamos calcular y, e depois a gente precisa calcular qual é a razão x por y, ou seja, dividir o valor de x pelo valor de y. Nada mais é que isso. Tá legal? Então vamos iniciar nossos cálculos. Deixa eu jogar novamente aqui a caixinha de texto, trazer ela aqui para baixo. Pronto. Bora lá. Vamos, deixa eu deletar aqui para vocês não confundirem as informações, tá bom? Bora lá. Vamos analisar toda a questão primeiro, tá? Se eu quero, por exemplo, calcular o valor de x, observe que de O até C e de C até D eu tenho dois valores já escritos, 15 e 17, tá bom? Então eu tenho 15 e tenho 17. Então esqueçam essa outra parte aqui, ó. Essa parte do trapézio ABCD, tá bom? Esqueçam aí. Vamos pegar só aqui o triângulo A, O e C. Essa linha de O até C mede 15. E a linha de A até C mede 18. Então eu poderia aqui dizer que 15 é proporcional a 18. Tá legal? 15 é proporcional a 18. Agora, dessa mesma forma, eu vou pegar essa linha de O até D, porque fecharia o triângulo O, B e D. De O até D eu teria quanto? 15 mais 17, que vai me dar 32. 32 aí é proporcional à linha de B até D, que é x. Então, dessa forma, formou essa proporcionalidade. 15 está para 18, da mesma forma que 32 está para x. E aí a gente aplica o conceito simples. 15x igual a 18 vezes 32. E 15x é igual a 18 vezes 32. Vamos lá, vamos calcular. 18 vezes 32, 576. 576. E aí basta a gente dividir 576 dividido por 15. Vai dar 38,4. Então x é igual a 38,4. O que? Metros? Não, não precisa identificar qual é a medida ou o valor final dele, né? A unidade métrica, que aqui não exige. Pronto. Já encontramos o valor de x. Vamos agora encontrar o valor de y. Pronto. A mesma situação. Vamos lá. Deixa eu puxar novamente a caixinha de texto para baixo. Ixi, bugou aqui, turma. Deixa eu puxar para aqui, facilitar. Pronto. Vamos agora analisar a questão para encontrarmos a variável y. Tá bom?
Vamos calcular a variável y. Observem aqui. Se eu pegar esse lado, tá, de O até C, eu tenho aqui então 15. Então 15 seria proporcional de O a A. Ou seja, eu poderia dizer que 15 é proporcional a y. Tá? Essa é a proporcionalidade. Eu posso pegar agora o outro lado, né? De C para D, que é 17, proporcional ao mesmo lado que segue aqui, ó, 13,6. Então teria essa proporcionalidade aí. 15 é proporcional a y, da mesma forma que 17 é proporcional a 13,6. Ah, professor, se eu quisesse pegar 15 sobre y e 18 sobre x, não, eu não poderia. Mas se eu quisesse pegar 15 sobre y e pegar a soma desse lado aqui com a soma desse também, eu poderia. Mas era um pouco mais complexo, tá? Então nesse caso vai ficar, ó, 17y igual a 15 multiplicado por 13,6. 17y, então fica 15 vezes 13,6. 15 vezes 13,6 vai dar 204, um número exato. E aí temos que y é a razão entre 204 e 17, ou seja, é a divisão, né, de 204 e 17. Então y é igual a 12. Pronto, y vale 12. Encontramos o valor de x, encontramos o valor de y. Só que a questão não pede o valor de x e de y somente. Ele quer saber qual é a razão. Ou seja, para eu encontrar a razão entre dois valores, eu preciso fazer o seguinte, né? Razão x por y. Vou até colocar aqui o nome, ó, razão x por y vai ficar como? O valor de x, que é 38,4, dividido pelo valor de y, que é 12, tá? E aí vamos lá, 38,4 dividido por 12, razão é 3,2, tá bom? Simples assim, não é um cálculo complexo, tá bom? Basta a gente fazer a divisão. E aí, vamos para o nosso último quesito. Depois a gente vai dar um passeio na nossa avaliação e fazer algumas análises novamente a respeito com a equação ou com as questões resolvidas. Diz o seguinte, ó, questão número 6, né? Uma pessoa está a 6,30 metros da base de um poste, conforme mostra a figura. Tá aí. A nossa imagem é essa. Só que observe que a nossa imagem não traz nenhuma informação, né, extra. Ela não traz praticamente nada mais. Então vamos desenhar, vamos riscar essa figura, né? Ele diz aqui, se a distância da pessoa até a base é de 6,3 metros, então vamos lá. 6,30 metros. Deixa eu diminuir o tamanho dessa fonte aqui. Vamos trazer essas informações aqui. A gente vai precisar delas, então vamos lá, né? Vou colocar até aqui já de vermelho para identificar que faz parte da nossa resposta, tá bom? Então vamos lá. Olha, tá aí a nossa gravura. Deixa eu colocar ela aqui embaixo e aí colocar as setinhas para ficar bem melhor. A gente tem tempo suficiente ainda. Observe que essa é a distância da pessoa até o poste, tá bom? Então essa é a distância da pessoa até o poste, que é 6,30 metros, conforme mostra a figura. Sabendo que essa pessoa tem 1,80 m de altura, é uma pessoa um pouco alta, mais alta que a gente, certamente, mais alta que eu, por exemplo, né? Aqui seria a altura da pessoa, 1,80 m. Tá bom? Identifique aqui como sendo a altura da pessoa. E que a sombra projetada por ela é de 2,70 metros. Então essa pessoa ainda projeta uma sombra no chão de 2,70 metros.
Mesma coisa, vamos projetar a sombra dessa pessoa aqui. Para vocês observarem que a gente forma os triângulos semelhantes, né? A gente forma esses triângulos semelhantes aqui. Pronto. Então, se a gente for analisar, ó, nós temos aqui dois triângulos. Imagine o primeiro triângulo, só a pessoa, tá? Imagine o primeiro triângulo aqui, só a pessoa. A altura da pessoa é 1,80 e a sua sombra 2,70. Então, vamos imaginar esse triângulo, tá bom? Vamos imaginar esse triângulo, que seria um triângulo menor, tá? Vou até fazer um desenho aqui para tentar trazer uma ideia. Tá legal? Pronto, que fosse assim. Tá bom? Se a gente tivesse na escola, eu faria esse desenho mais proporcional e vocês entenderiam melhor. Vamos lá. Então, vamos imaginar que essa medida aqui, ó, esse 1,80, ele viria para cá, seria a medida, essa medida aqui, ó, tá bom? Representando a altura da pessoa, que os 2,70 representaria isso aqui. Os 2,70 seria representado por essa outra base. Então vamos imaginar que esses triângulos aqui são semelhantes. E por que são? Né? Por que são, professor? Porque eles são ângulos, eles têm um ponto em comum, que é esse vértice aqui 90 graus, e esse outro aqui, ó, eles têm a mesma unidade, e tem também esse outro, são todos proporcionais. Então vamos lá, o outro triângulo, que seria o poste e a sua projeção, tá? Ele já seria maior, é que como se fosse esse daqui, ó, desse ponto, tá bom? Não vai ficar tão proporcionalzinho aqui, até esse. Tá? Então esse seria esse outro triângulo. Esse daqui seria essa ideia aqui, ó. Não ficou tão proporcional. Pronto, seria essa a ideia. Tá bom? E aí qual é a medida? Ah, eu tenho aqui essa medida de 1,80 referente a ele, e aqui eu tenho, ó, essa medida de baixo, que é 2,70 e 6,30, e eu tenho que somar essas duas medidas, né? 2,70 e 6,30 que vai nos dar 9 metros. Então aqui a medida da sombra desse poste é de 9 metros, não é de 6,30, tá bom? A medida da sombra aqui é de 9 metros. E aí você pode até ler: ah, professor, mas aqui tem 6,30. Não, 6,30 é a distância que a pessoa está até a base, mas a sombra do poste aqui é 9 metros. E ele quer saber, na verdade, qual é a altura do poste, tá? Ele quer, na verdade, saber qual é a altura do poste, ou seja, ele quer saber uma medida que a gente desconhece. Então, eu vou chamar essa medida aqui, que seria essa, ó, de x. Tá bom? Então, talvez essa gravura aqui facilite para vocês entender como é feita a proporcionalidade. Eu retirei as imagens, né, de dentro daquela outra imagem para a gente conseguir identificar uma proporcionalidade. Eu vou copiar aqui, acho que o espaço aqui seja suficiente. Se não, eu reduzo essas outras informações aqui e trago para vocês a informação mais enxuta. Tá? Vamos tentar calcular então como é que ficaria essa proporcionalidade. Eu poderia pegar a altura do homem sobre a sua sombra, então poderia ser 1,80 m sobre a sombra, que é 2,70, tá bom? Da mesma forma que a altura do poste, que é uma altura que eu desconheço, x, sobre a sombra, que é 9. Não precisa esse 9,00, tá? Então cruza os valores, 2,70 multiplicado com x, ou 2,70x é igual 1,80 multiplicado por 9. Multiplicado por 9. 2,70x igual 1,80 vezes 9. Basta a gente multiplicar, né? 1,80 vezes 9, 16,2. E aí no resultado final é só dividir. X igual
16,2 dividido por 2,70. Já vou colocar o resultado aqui na frente mesmo. Dividido por 2,70 é igual a 6 metros. Pronto. Essa seria a unidade, ou seja, então a nossa resposta correta seria a letra B. Tá bom? Isso aí, estaria aí os nossos cálculos corretos. Beleza? Simples assim, turma. Então, eu acho que essa avaliação tem uma condição grande de vocês ter um bom rendimento, justamente porque são cálculos bem mais simples. Tá legal? Eu vou pausar a aula e a gente vai para um bate-papo e tirar as dúvidas de vocês. Tá bom?